sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. O presidente Jair Bolsonaro indicou o desembargador Cássio Nunes Marques para assumir a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, entregou hoje à Comissão de Constituição e Justiça do Senado o relatório sobre a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. O desembargador Cássio Nunes Marques será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 21 de outubro. É nesta semana que o Brasil vai saber se a polêmica escolha do desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga de ministro do STF vai ser mesmo confirmada. Depois de indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Cássio Marques agora vai enfrentar na quarta-feira a sabatina dos senadores. Tudo indica que ele não vai ter grandes dificuldades para passar nesse vestibular. Mesmo com todas as polêmicas que envolvem essa indicação, desde as críticas de aliados do presidente da República, passando pelas, digamos, inconsistências que vieram à tona no currículo do desembargador. E pelo segundo dia seguido, o desembargador Cássio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, precisou dar explicações sobre o currículo. Uma suspeita de plágio foi encontrada numa dissertação de Cássio Nunes Marques, que tem trechos idênticos aos de um outro trabalho acadêmico, do advogado Saul Tourinho Leal. Este episódio aqui do podcast 15 Minutos fala da provável aprovação do nome de Cássio Marques para o STF depois da sabatina dos senadores. O meu convidado é o Wilson Lima, editor da Gazeta do Povo, que acompanha de perto esse assunto lá em Brasília. Ô Wilson, como se costuma dizer aí, será que já são favas contadas a questão da aprovação do Cássio Marques na sabatina do Senado nessa quarta-feira, Wilson? Olá, Márcio. Então, basicamente sim. A não ser que aconteça uma hecatombe de proporções bíblicas, alguma coisa, chuva de gafanhoto, alguma coisa bem surreal. Olha que 2020 tá meio difícil, porque tem acontecido umas coisas meio difíceis esse ano, né? Então é bom não falar muito dessas coisas. Enfim, mas vamos lá, né? Sim. É o imponderável, né? Mas claro. No caso específico da corrida ao Supremo Tribunal Federal, eu acho muito pouco provável que o Senado não referende a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques. É algo que, como eu falei, é só uma hecatombe. Porque é o seguinte, vamos lá, existem aí três fatores que são importantes nessa conta. O primeiro é que a indicação do Cássio como a gente já vem falando aqui no podcast, ela foi referida pela base de apoio do governo. Então, não faz muito sentido o Senado ajudar a fazer uma indicação e aos 45 do segundo tempo da prorrogação dizer, não, eu não quero esse cara, entendeu? Então não faz muito sentido. Segundo, é que o próprio presidente, nessa conta de governabilidade, a conta, ela precisa fechar. Então, a indicação do Cássio Nunes Marques, ela é parte dessa conta da governabilidade. Tínhamos, Bento, aproximadamente 10 nomes que chegaram para mim, poucos de vocês tomaram conhecimento, indicado para o Supremo. Bons nomes, mas eu tenho que compor. Tá? O nome deu para ir para lá é o meu. Tá? É o meu, tá certo? E todo mundo tem seu candidato nos sonhos, Todo mundo tem seu candidato dos sonhos, Agora, por vez, esse candidato dos sonhos vai ter dificuldade para ser aprovado. E o presidente, ele acabou arcando com uma certa revolta da sua base em nome dessa governabilidade. Então, nesse momento, o governo já conseguiu diminuir e arrefecer toda a revolta da sua base bolsonarista. Você vê que, inclusive, nas redes sociais, os movimentos contrários à indicação do Cássio Nunes Marques ainda são movimentos muito pontuais. A tropa de choque do governo fez uma defesa muito eficiente da indicação do Cássio Nunes Marques e o presidente, depois de um primeiro solavanco ali no seu barco da sua base, agora já volta a navegar em mares menos revoltos. Então assim, dificilmente o Senado não vai referendar o nome do Cássio Nunes Marques. E tem um detalhe também, Márcio, e aí não estou fazendo defesa do Senado, do presidente, mas a história da República Brasileira, ela não é muito
a gente não vê episódios da República Brasileira casos como nos Estados Unidos, né, de você ter uma sabatina um pouco mais incisiva, com possibilidades de que o Senado não referende um nome. Só para a gente ter uma ideia, contando um pouco de história, a única vez que o Senado não referendou um nome indicado pelo presidente da República foi com o Floriano Peixoto. Estou falando isso do século XIX. E no caso do Floriano Peixoto, é bom lembrar que o Senado não referendou os nomes do Floriano, foram 5 nomes, inclusive, mas porque eram nomes totalmente absurdos, que não conseguiam sequer ter o chamado notório saber jurídico, né? O Floriano Peixoto tentou emplacar no Supremo Tribunal Federal um integrante do Exército e um médico. Você querer botar um médico no Supremo Tribunal Federal, aí é você pegar a instituição Suprema e colocar ela debaixo do seu tapete, sabe? É você literalmente esculachar, desculpa o termo, é você esculachar com o Supremo Tribunal Federal. Então, veja que com o tempo o Senado também tem essa postura também de respeitar a indicação do presidente da República. E tem um detalhe interessante também nessa conta, é que a indicação do Cássio acabou, de forma muito curiosa, agradando tanto a direita quanto a esquerda, quer dizer, direita, né, a base do governo, que eu falo. Sim. Mas setores ali da base do governo e também até setores da esquerda. Um senador, inclusive, confidenciava isso para a gente na semana passada, durante a nossa cobertura do caso do Cássio. Alguns senadores falavam: olha, Wilson, eu prefiro o Cássio, um juiz moderado, garantista, do que um juiz excessivamente conservador e que pode levar o Supremo para o radicalismo. Por isso tudo, provavelmente a gente vai ter, o nosso próximo ministro será, sem dúvida nenhuma, o Cássio Nunes Marques. Sem contar aqui, né, o Wilson, que só para a gente mencionar também, estou vendo reportagem aqui publicada na própria Gazeta do Povo, uma nota de acordo com o levantamento que foi feito, divulgado pela Folha de São Paulo, né, que apontou aí que devem haver 44, pelo menos, senadores dos 81 votando pela indicação do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, votando a favor do Cássio, né? O número mínimo para ser aprovado é 41, certo? 41 no plenário e 14 na CCJ. Mas, na verdade, esse levantamento ele é um levantamento um tanto quanto conservador, tá, Márcio? Que se Pode fala... ser que seja muito mais que isso mesmo. Não, é bem mais, na verdade. O que se fala são pelo menos 22 votos na CCJ e 65 no plenário, tá? Então, esses levantamentos diretos, eles são um tanto quanto conservadores. Pelas conversas que nós temos aqui de bastidores, o Senado está muito... como eu falei, o Senado dificilmente vai barrar o Cássio. E, assim, o que deve acontecer ali, tanto em plenário quanto no CCJ, devem ser aqueles votos de opinião, sabe? Um outro senador, por exemplo, os integrantes do Muda Senado, eles devem votar contra, um outro integrante da esquerda deve votar contra, porque é uma indicação do presidente, sabe? Tirando esses casos muito pontuais, o Cássio Nunes Marques vai ter voto suficiente. O único voto que a gente pode dizer, nesse momento, que ele perdeu a favor foi do Chico Rodrigues. A gente não sabe se ele vai, né, porque ele está afastado pela questão, né, do dinheiro na cueca. Sim, né? sim. Então esse é o único voto que ele pode dizer que não vai, que ele não pode contar. O restante, eu acho que deve ficar ali entre 60 e 65 votos no plenário e na CCJ, no mínimo 19 até 22, 23. Acho que deve ser mais ou menos desse placar. Só para a gente passar rapidamente sobre esse processo, né? A gente está conversando e só para, enfim, a gente esclarecer. Primeira etapa é a sabatina mesmo, né? Na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa, onde o Cássio precisa de pelo menos 14 dos 27 votos possíveis e deve conseguir muito mais que isso. Aí, passando na CCJ, é que vai para o plenário. No plenário são pelo menos 41, tá? 41. 41 pelo menos, né? Porque são 80 senadores que votam. O presidente do Senado, ele não necessariamente ele vota, mas se ele quiser, ele pode dar o seu aval, pode dar a sua contribuição. Tá? Porque para esse tipo de indicação, o presidente do Senado funciona quase como um voto de Minerva, mas ele também ele pode vir a votar. E o processo, ele é muito simples, tá? Ele é demorado, mas é um processo simples. O processo na CCJ vai começar com a leitura do relatório do senador Eduardo Braga, que é o relator da indicação. O relator já apresentou o relatório dizendo que, olha, está tudo bem, está tudo ok, apesar das polêmicas, apesar de acusação de plágio,
isso não afeta o seu notório saber jurídico. A partir daí, a presidente da CCJ, Simone Tebet, abre a sessão e aí os senadores vão ter 5 minutos para questionar e o sabatinado vai ter 5 minutos para responder. Dependendo do caso, pode ter tréplica ou réplica ou tréplica, melhor dizendo. Deve ser uma sessão de 12 horas, 11, 12 horas. O que se fala no Senado é que eles vão tentar correr com isso, né, para que a sabatina, tão logo termine a sabatina, o nome do caso já seja analisado pelo plenário. E, historicamente, Márcio, a gente tem... As sabatinas duram entre 10, 11, 12 horas. Né? A Fachin, se não me engano, foi 12 horas. Foi uma jornada longa. Luiz Edson Fachin respondeu às dezenas de perguntas de 25 parlamentares. Às 7 da noite, alguns senadores insistiam no fim da sabatina. Não acho justo uma pessoa chegar 9 horas no Senado, não sendo réu, e ficar 10 horas e meia aqui... Você está me entendendo? Obrigado. Parecendo que é um réu. Obrigado, senador Amar. Não é réu, não. A do Alexandre de Moraes foi 11 horas. Então, eu acho que muito provavelmente vamos ter aí 11 horas de sabatina, e uma sabatina leve, que vai servir mais para o escrutínio público do que necessariamente do Senado. Porque, assim, também aconteceu nesse processo, mas o desembargador Cássio Nunes Marques, ele também já foi sabatinado de forma interna pelos senadores. Então, inclusive, a gente já falou aqui nos 15 minutos sobre isso. Então, parece que o senador já sabe o que ele pensa. Tem uma outra questão ali que ainda suscita dúvida, como se ele vai se declarar impedido no caso do Lula, da parcialidade do Moro, ou se ele vai se declarar impedido no caso do inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal relacionado ao depoimento do ministro Sérgio Moro, acusando o presidente Jair Bolsonaro de supostamente ter interferido na Polícia Federal. Então, tirando esses casos muito pontuais, é muito provável que seja um momento em que você vai ter ali 2 momentos, né? Vai ser um momento ali de afago de egos do desembargador, isso vai acontecer, né? Pela base, pelo Centrão, e aí o grupo muda Senado e o PT talvez faça algumas perguntas um pouco mais contundentes. Mas, assim, tá muito jogado, sabe? O jogo tá muito bem desenhado, né? A não ser que ele cometa uma gafe suprema, mas, sinceramente, assim, pelo que a gente já conversou nos bastidores, até com interlocutores do desembargador, ele é muito tranquilo. Ele não é de cair em provocação. Ele tem estudado durante todo o final de semana. Ele passou sábado, domingo estudando, revendo acórdãos, vendo vídeos de julgamentos dele, assim, vendo qualquer pegadinha. Ele está passando por um processo que a gente chama jornalisticamente de media training, né, para ajudar a pessoa a responder melhor entrevistas, questionamentos. Então, assim, me parece que vai ser uma sabatina, acho que até do ponto, vai ser morna. Talvez tenha um outro momento ali mais decisivo, mas não acredito que vai ser regra. Tem várias sabatinas, as últimas aí, de ministros, que foram bem longas mesmo. E a reunião foi além, até às 10h40 da noite. Luiz Fachin falou sobre temas polêmicos. No final da maratona de perguntas, um momento de descontração. Qual o seu entendimento sobre a Zona Franca de Manaus, por favor? Sobre a Zona Franca de Manaus, francamente... O senhor não se preparou. Quer dizer, são sabatinas longas e que vem pergunta de tudo que é tipo, né, Wilson? Vem pergunta de tudo que é tipo. Vem de... É uma expressão que eu costumo utilizar aqui, né? Vai de fralda à bomba atômica. Amigo. É bem isso. Mas, assim, o que eu acredito que o momento mais importante da sabatina são as primeiras 3 horas. Da 4ª hora para frente, amigo, assim, como você falou, vai vir questionamentos sobre um pouco de tudo. Sim. Mas em termos de questionamentos, eles tem alguns questionamentos que vão ser vitais, sabe? A questão Lula, a ligação dele com o Bolsonaro, como ele vai se posicionar sobre a questão dos inquéritos que tramitam no Supremo e que tem ligação direta com o presidente. Deve ter alguma pauta ali de costumes, aborto, isso é normal, casamento LGBTI. Então, tem algumas questões que vão ser, nesse ponto, devem ser citadas. Com certeza vão tocar também no assunto produtividade, Cássio Marques, né? Ele tido como um dos mais produtivos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, né? Inclusive, a gente já mostrou aqui na Gazeta que ele é produtivo, mas ele utiliza algumas artimanhas
que alguns integrantes do direito acham que, olha, não são artimanhas muito ajudam na sua produtividade, mas elas são passíveis de falhas, né, como você, por exemplo, utilizar uma mesma sentença para vários processos e por aí vai. Então, além dessas questões gerais, vai ter muito afago de ego. Sim. Desembargador, o senhor é a força nordestina no Supremo, estamos orgulhosos. Vai ter muito isso também. Isso é, principalmente entre os governistas, tá? Isso, e aí é aquela coisa, né? No Senado, vários senadores também criticam, né? Porque esse modelo de sabatina, de certa forma, esvazia um pouco o poder da CCJ, né? Vira basicamente uma festa, né? Lógico que a gente, como jornalista, eu, você, os colegas da Gazeta, a gente vai ter que ficar acompanhando. Nós vamos acompanhar cada lance, né? Lance a lance aqui. Sim. Mas a gente sabe que o jogo está muito bem jogado. Então é isso, mas o caso do Cássio, me parece que todo tipo de questionamento já foi feito, inclusive, pela imprensa, e ele já se esquivou de todas. Então, não me parece que, além da questão da monografia, né, ou uma relação com o presidente, que é normal, não acredito que tenhamos aí uma sabatina com muitos, utilizando a expressão dos jovens, né, muitos perrengues pro Cássio Nunes Marques, não. Vamos acompanhar. Wilson Lima, direto de Brasília, obrigado por participar aqui do podcast mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima, mestre. Cuide-se bem. Fiquem com Deus. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens veiculadas por telejornais, na TV Brasil, na TV Senado e também na TV Bandeirantes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!